meus amores! Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Andressa. É sempre um prazer ter você aqui comigo. Vamos iniciar nossa aula de hoje? Vamos saber sobre o que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje? Bora lá! Então, meus amores, nós vamos continuar trabalhando o gênero textual que nós começamos a ver na nossa segunda-feira. Vamos continuar trabalhando um pouquinho da nossa letrinha, tá bom? Então, vamos ver quais serão? Mas, para iniciar a nossa aula, eu sempre traz uma frase para você, uma frase de incentivo para a gente mandar a preguiça embora, para a gente começar a aula muito de bem com a vida, não é? Então, a tia Andressa trouxe hoje para vocês essa perguntinha maravilhosa. Vamos iniciar a nossa aula, que hoje ela está maravilhosa. E aí trouxe essa frase: que bom que você veio, sua presença enche de alegria o nosso dia. E um beijo no seu coração. Então, bora lá para o início da aula. Vamos ver quais serão, meus amores, as habilidades que nós vamos trabalhar hoje. O que é que a gente vai ver, tia Andressa? Nós vamos reconhecer os elementos coesivos, que são os pronomes pessoais do caso reto, identificando as repetições e ou substituições que contribuem para a compreensão textual. Vamos também localizar informações explícitas em textos e vamos ler e escrever palavras corretamente, com as sílabas consoante, vogal, ou somente vogal, consoante, vogal, consoante. E vamos identificar que existem vogais em todas as sílabas, tá bom? A gente vai ver tudo isso hoje. Bora lá! Nós vamos agora para a nossa agendinha do dia. O que vai ter na nossa aula de hoje? Na aula de segunda e na aula de terça, nós trabalhamos um texto, que foi bem legal. Vocês lembram dele? Será que nós vamos continuar trabalhando esse texto hoje ou nós vamos ver um outro? Bora ver! Primeiro, a tia trouxe para vocês hoje a leitura de Leite, e aí depois trouxe uma história, A Princesa e o Sapo, trouxe a compreensão da história, A Princesa e o Sapo, a localização de informações explícitas no texto, características do gênero história, trouxemos também os pronomes pessoais do caso reto e a leitura de palavras, como a tia já falou, em que aí você vai encontrar sílabas somente com vogais, vai encontrar dentro de uma sílaba vogal, consoante, vogal, vai encontrar vogal e consoante. A gente vai estudar tudo isso, tá bom? Vocês sabem que dia é hoje? Hoje é dia 11 de agosto, é dia do estudante. Você aí, meu aluno, minha aluna, você que é um estudante, parabéns pelo seu dia, tá bom? A tia trouxe para vocês uma mensagem para a gente iniciar essa aula, falando um pouquinho da importância que vocês têm na vida de nós professores, tá? Então, bora lá para a mensagem que a tia trouxe especialmente para você hoje comemorar o seu dia do estudante. Diz assim: nesse dia tão especial, tem uma mensagem para você. Hoje, dia do estudante, sou eu quem faço questão de escrever um recado para você. Obrigado pelo seu olhar atento, obrigada pelo carinho, obrigada por me ensinar tantas coisas que eu jamais aprenderia numa graduação. Obrigada por não desistir. Obrigada por me deixar acompanhar de perto seu desempenho e o seu crescimento. Obrigada por seu esforço em estar aqui comigo todas as manhãs. Obrigada por acreditar em nós, professores. Obrigada por fazer valer a pena eu estar aqui. E muito obrigada por ser você, tá bom? É uma mensagem da tia Andressa, especialmente para você, querido estudante. Feliz Dia do Estudante! Bora agora para a nossa aula? Hoje nós vamos conhecer uma história nova, chamada A Princesa e o Sapo. Alguém aqui já ouviu falar dessa história? Quem já ouviu falar, vamos relembrar? E quem ainda não ouviu falar dessa história, vamos conhecer essa história? Bora lá! A Princesa e o Sapo. Acompanhem com a tia leitura. Era uma vez um rei, cuja filha era muito linda. No seu aniversário, o pai presenteou-a com um pingente de ouro
em forma de coração. Perto do Palácio Real, havia uma grande floresta onde a princesinha lia contos. Um dia, a jovem pegou seu pingente de coração e, sem querer, deixou cair na água. Ela começou a chorar. De repente, ouviu uma voz. "Posso ajudá-la?" perguntou o sapo. Aos prantos, a princesinha contou que perdeu o pingente. O sapo prometeu encontrar a joia, mas em troca queria um beijo. A princesa fingiu que concordava. O sapo mergulhou no rio e retornou com o pingente e deu para a princesa. Ela saiu em disparada, deixando o sapo feito bobo. No dia seguinte, o sapo foi exigir o cumprimento da promessa. Envergonhada, a princesa contou ao pai. O rei era justo e ordenou que cumprisse a promessa. Com o tempo, a princesa e o sapo ficaram muito amigos. Até que um dia, o bichinho adoeceu gravemente, deixando a jovem aflita. "Dê-me um beijo de adeus", pediu o sapo. A princesa conseguiu negar-se ao pedido. A princesa não conseguiu negar-se ao pedido e lhe deu um beijo. O sapo virou um belo príncipe. Ele contou que uma bruxa má o transformara em sapo, mas o beijo da princesa quebrou o encanto. Eles casaram e foram felizes para sempre. E aí, gostaram da nossa história? Muito bem, vamos agora estudar um pouquinho sobre essa história, interpretar, relembrar do que essa história fala. Bora lá? Bora lá! A tia trouxe para vocês aqui um quadro em que nós vamos juntos vamos completar ele, vamos fazer a interpretação dessa história. Vocês lembram que nós estamos estudando justamente os gêneros história? E hoje a tia trouxe para você uma história que é um conto, o conto da princesa e do sapo. Vocês lembram que a gente já começou a falar das características da história? Ela é um texto narrativo, ela vai narrar, contar uma história. Esse gênero, ele tem que ter início, meio e fim. Dentro dessa história, nós temos que ter os personagens, nós temos que ter local, nós temos que ter tempo. Tudo isso a gente não já viu? Hoje nós vamos continuar trabalhando, tá bom? Bora lá! A história, a princesa e o sapo. Primeiro, como é que a história inicia, crianças? Qual o início da história? Diz aí pra tia. Muito bem, a princesa ganha o quê? Uma joia, um pingente do rei. E aí o que acontece com esse pingente? Cai no rio. Muito bem, então como é que a história inicia? Com "Era uma vez uma linda princesa". Não foi assim que ela iniciou? Bora lá. A história tem personagens? Tem. Quais são os personagens da nossa história? O rei, o sapo e a princesa. Muito bem, ó. A princesa, o rei e o sapo. Onde acontece a história? A história, onde é que ela acontece? Muito bem. Vocês estão prestando atenção, ó. Vocês estão me dizendo que a história acontece em 2 locais. Primeiro, ela acontece no rio e também ela acontece no castelo. Então, onde é que a história acontece? No rio e no castelo. Vai ter um momento da história em que a princesa vai estar lá no rio com o sapo e vai ter um momento em que ela vai estar no castelo, que o sapo vai até ela. Vocês lembram? Bora lá. E como é que ela termina? Se a história iniciou com "Era uma vez", ela vai terminar com com "felizes para sempre". E eles viveram o quê? Felizes para sempre. O sapo, ele se transforma em um príncipe e se casa com a princesa. E aí eles vão viver o quê? Muito bem, felizes para sempre. Bora continuar. A tia trouxe agora outras perguntinhas para a gente responder. Bora responder juntos. Primeiro, o texto fala sobre. Do que é que o texto fala?
Esse texto, ele fala da princesa que virou sapo? Foi, crianças, da princesa que virou sapo? Bora ver outra alternativa. Um sapo que beijou uma princesa? Foi o sapo que beijou a princesa ou foi a princesa que beijou o sapo? Bora lá, ver a outra alternativa. Um sapo que recuperou o pingente de ouro da princesa e se tornou o príncipe após ser beijado por ela. Então, qual é a alternativa correta? Muito bem, a terceira alternativa. O sapo, por que ele virou? Na verdade, o sapo era um príncipe, né? Só que ele tinha virado sapo por causa de quê? De um feitiço, muito bem. E quem foi que lançou esse feitiço nele, vocês lembram? Uma bruxa. E o feitiço só era quebrado com o quê? Com um beijo da princesa, muito bem. Vamos para a próxima agora. Diz assim: o que o sapo pediu à princesa em troca dele ir ao fundo do rio buscar o seu pingente de ouro? Que foi que ele pediu? Um beijo, muito bem. Ele pediu um beijo, foi isso. Vamos continuar. Agora diz assim, ó. Observe agora a seguinte frase retirada do texto. Um dia, a jovem pegou o seu pingente de coração e, sem querer, deixou cair na água. Ela começou a chorar. Quem é essa ela? Vocês sabem quem foi que começou a chorar? Bora descobrir? Bora lá. Na frase, ela começou a chorar, a palavra ela se refere a quem? Ao rei, à princesa ou ao sapo? Bora ler mais uma vez a frase para a gente ver de fato a quem se refere? Olha aí a frase, diz assim, ó. Um dia, a jovem pegou o seu pingente de coração e, sem querer, deixou cair na água. Ela começou a chorar. Quem era que estava chorando? Muito bem, a jovem. Quem era essa jovem? A nossa princesa. Então, qual é a resposta? Princesa. Muito bem, bora lá. Reescreva a frase abaixo, substituindo a palavra ela pela que você marcou na questão anterior. Ou seja, nós vamos reescrever a frase colocando, em vez de ela, o nome princesa. Bora ver? Ela começou a chorar. Eu vou trocar o ela por quem? Pela princesa. Então, como é que fica? A princesa começou a chorar. Porque a gente viu que no texto o autor ele substituiu a palavra princesa ou a palavra jovem por ela, tá bom? Que foram os pronomes que a gente começou a trabalhar. Bora continuar. Vamos observar as imagens abaixo. Agora nós vamos começar a trabalhar umas palavrinhas que a gente chama de pronomes. Aí nós temos 6 imagens. Na primeira imagem aparece um meninozinho apontando o dedo para ele. Ou seja, quando você aponta o dedo para você, você diz o quê? Eu. Muito bem, eu. Agora, quando eu aponto o dedinho para você, eu digo o quê? Tu. Igual esse aqui fez, ó. Ele apontou o dedo para o coleguinha, ó, e disse assim, apontou o dedo para o outro coleguinha e disse tu. Agora, quando eu, mais um coleguinha que está do meu lado, vamos apontar, ou então falar de uma outra pessoa, a gente fala ele, tá certo? Quando eu quero falar de mim, eu digo eu. Quando eu, tia Andressa, quero falar de você que está aí longe de mim, eu digo tu. Muito bem. Agora, se você estivesse aqui do meu ladinho e nós fôssemos falar de uma outra pessoa que está longe da gente, nós dois, eu e você, diríamos ele. Tudo bem até aí? Bora lá. Agora nós estamos todo mundo junto. Eu sozinha é eu. Nós, todo mundo junto, nós dizemos nós. Beleza? Eu é sozinha. Se a gente se reunir todo mundo junto, igual a gente se reunir na sala de aula, é nós.
Aí existe o vós, que é quando a tia Andressa, ela quer se referir só aos alunos dela na sala de aula. Então, ela diz vós, porque na sala de aula, a tia Andressa é a professora e vocês são os alunos. Então, quando ela quer falar de vocês, ela diz vós. Aí, a tia Andressa e vocês, nós juntos queremos falar da outra turminha, tá bom? Aí nós dizemos eles, tá certo? Esses são os pronomes. Vamos ver como é que a tia coloca isso dentro de uma frase? Quando eu digo assim, ó, eu sou sua professora. Eu estou me referindo a mim, ó, eu, tá certo? Agora, quando eu digo tu és meu aluno, eu estou me referindo a você, que está longe de mim, tá certo? Agora, quando eu quero me referir a um outro coleguinha que é de uma outra sala, que é de um outro ano, e eu vou falar, eu e você, vamos falar dele, a gente diz assim, ó, ele não é da nossa sala. Nós dois, eu e você, estamos falando dele. Entenderam? Aí nós todos estamos reunidos. Aí nós dizemos assim, ó, nós estamos reunidos. É eu e você juntos, tá certo? Aí quando a tia quer falar só de vocês, eu digo vós são meus alunos, porque vocês aí de casa, os alunos da turma da tia, são os alunos dela. Então eu digo vós são meus alunos. Aí, quando a tia Andressa quer falar daquela outra turma que não é a turma dela, não é da sua sala, eu digo assim, ó, eles não são da nossa sala. Viram como é legal? Mas a gente vai aprender tudo isso no decorrer do tempo, tá certo? Bora lá. Agora, o que nós vamos fazer? A tia retirou algumas frases do texto e vamos fazer o seguinte, ó, reescreva as frases abaixo, retiradas do texto, substituindo os nomes destacados pelos pronomes. Por exemplo, a frase 1 diz assim, ó, perto do Palácio Real havia uma grande floresta onde a princesinha lia contos. Nós estamos falando da princesinha. Eu e você estamos falando da princesinha. Então, eu digo eu digo ele ou eu coloco ela? Por que algumas crianças acabaram de me responder que eu tenho que colocar ela? Por que eu coloco ela? Porque eu estou me referindo a uma menina. Quando eu falo só de um menino sozinho, eu digo ele. Quando eu falo de uma menina sozinha, eu digo ela. Então, eu vou colocar quem? Ela. Será se é ela? Bora ver como é que fica a frase? Ó, perto do Palácio Real havia uma grande floresta onde ela lia contos. Quem é que lia contos? A princesinha. Então, eu troquei o a princesinha por ela. Muito bem. Bora ver a frase 2. Diz assim, o rei era justo e ordenou que cumprisse a promessa. Eu coloco eu coloco ele ou eu coloco ela? A gente já sabe que ela não vai ser, porque é um homem, não é? E o ela é usado só para mulher. Agora eu coloco eu ou ele? Olha para ti aqui. Nós estamos falando de mim? Não, nós estamos falando de uma outra pessoa, que no caso é o rei. E a tia Andressa falou que o eu só utiliza quando você está falando de você mesmo, não é? Então, aqui é eu ou é ele? Muito bem, é ele. Bora ver? Ele era justo e ordenou que cumprisse a promessa. Quem que era justo? Quem era esse ele? O rei. Muito bem, ó, vocês estão de parabéns. Não se preocupem que no decorrer da semana, das nossas outras aulas, nós vamos trabalhar mais ainda os pronomes e aí com o tempo vocês vão ficar craques neles, tá bom? Vão saber fazer, colocar na frase direitinho, beleza? Nós vamos agora fazer uma atividade do quadro fonológico. Lembram da letrinha que nós estamos trabalhando? Lembram? Letrinha S.
Nós estamos estudando a letrinha S e a sua família silábica. A tia trouxe para vocês aqui algumas palavras. Vamos ver quais são essas palavras? Bora ler com a tia. Espelho, sol, sabão, saia e salsicha. Vamos ler mais uma vez? Espelho, sol, sabão, saia e salsicha. O que é que nós vamos fazer nesse quadro fonológico, tia? Nós vamos, na primeira coluna, colocar o número de sílabas e depois nós vamos fazer a separação silábica, tá bom? Na palavra espelho, eu tenho quantas sílabas? Espelho, eu tenho 3. Muito bem, eu tenho 3 sílabas. Vamos agora separar a palavra espelho, vamos ver como é que a gente separa? Ó, espelho. Vamos agora para a palavra sol. Sol, quando a tia fala sol, tem quantas sílabas? Uma. A tia abre a boca somente uma vez. Sol. A gente então não separa, só tem uma sílaba, então fica deste jeitinho. Vamos agora para a palavra sabão. Sabão. Eu tenho quantas sílabas? 2. Muito bem. Sabão. Quando eu separo, fica sabão. Ótimo. Agora, saia. Saia. Tem quantas sílabas? Saia. 2 sílabas. Saia. Na hora de separar, fica, ó, saia junto. Na última, salsicha. Eu tenho quantas sílabas? 3 sílabas, ó. Salsicha. Bora agora observar essas palavras? Vamos observar a primeira palavra espelho. Vamos observar lá na separação silábica. Percebam que em todas as sílabas da palavra espelho, nós temos o quê? Vogais. Na palavra sol, que eu só tenho uma sílaba, eu tenho um vogal? Tenho. Na palavra sabão, em todas as sílabas, eu tenho um vogal? Também. E isso acontece com saia e com salsicha. Por quê, tia? Porque todas as vezes que a gente for separar uma palavra, toda palavra ela tem que ter uma vogal na sua sílaba, crianças, tá certo? Às vezes vai aparecer, como é o caso da palavra saia, vai aparecer sílabas somente com vogal, ó. Saia. Esse ia é uma sílaba, só tem vogal. E o que acontece? Em algumas palavras, na sílaba não vai ter consoante, mas a vogal é obrigatória. Tem todas as sílabas, tá bom? Na hora de você separar as palavras, preste atenção. Não pode ter palavra separada sem vogal em cada sílaba, ok? Toda sílaba vai ter que ter uma vogal no mínimo. E aí vai ter sílabas em que eu vou ter uma vogal e depois uma consoante, que é o caso, ó, da sílaba S, da palavra espelho. Primeiro aparece a vogal, depois aparece a consoante. Vai ter palavras em que vai aparecer a consoante e depois a vogal, que é o caso da palavra sabão. Sabão, sa, aparece a consoante e depois a vogal. E vai ter palavras em que vai aparecer consoante, consoante e depois vogal. Por exemplo, chá, lá em salsicha, tem o C e tem o H, que são 2 consoantes, não é? E vai ter o A, que é uma vogal. Então, percebam que as sílabas elas podem aparecer de várias formas. Vai ter sílaba só com vogal, vai ter sílaba com vogal e consoante, vai ter sílaba consoante, vogal, consoante, que é o caso do sol, tá certo? Mas o mais importante que vocês têm que saber é que
Em toda sílaba eu tenho uma vogal. Tia, pode ter sílaba sem consoante? Pode, que é o caso de saia, ó. Ia é uma sílaba e não tem consoante, mas não pode ter sílaba sem vogal. Todo mundo entendeu? Vamos embora continuar. Nós vamos agora observar as palavras da atividade anterior e responder as questões seguintes. Bora lá. Espelho, sol, sabão, saia e salsicha. Bora lá. Qual dos nomes acima, qual desses nomes aqui começa com vogais? Qual desses nomes começa com vogal? Olha aí e diz pra tia, qual é? Muito bem, espelho. Então, somente o espelho começa com vogal. Todas as outras começam com consoante. Bora agora para a próxima pergunta. Qual nome começa e termina com consoante? Começa e termina. Bora observar os outros nomes. Qual deles começa e termina com consoante? Muito bem, a palavrinha sol. Começa e termina com consoante. Bora para outra perguntinha. Quais nomes da lista começam com consoante e terminam com vogal? Quais são os que começam com consoante e terminam com vogal? Espelho começa com consoante? Não. Sol começa com consoante? Começa. Mas termina com vogal? Não. Então, sol não é. Sabão começa com consoante? Começa. Termina com vogal? Termina. Muito bem. Então, sabão já é. Saia começa com consoante? Começa. Termina com vogal? Termina. E salsicha? Do mesmo jeito. Então, quais são as três palavrinhas que eu vou colocar? Sabão, saia e salsicha. Entenderam, meus amores? Muito bem. Nossa aula de hoje, ela vai ficando por aqui, tá bom? Mas nós vamos nos encontrar ainda essa semana, na nossa aula de amanhã. A tia Andressa espera você aqui para mais uma aula cheia de coisas novas, cheia de alegria. E, mais uma vez, a tia Andressa deixa uma mensagem para você sobre o Dia do Estudante. Estudar é conhecer mundos diferentes. É tempo de novidade a cada dia. Tempo de alegria a cada hora. Tempo de se preparar para a vida. Parabéns, estudante, hoje, no dia 11 de agosto. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.